dia, meus amados irmãos, paz seja convosco, aqui é o pastor Tiago. Hoje é o início de um propósito de 12 dias. Nós vamos estar juntos, esse vídeo vai ser liberado a cada dia ao meio-dia e você vai poder estar aí recebendo. Eu quero liberar sementes na sua vida. Eu quero liberar algo de Deus que vai ser presenteado, você vai receber de Deus, e a Bíblia nos relata que se crer nós podemos ver essa glória. É através da fé que nós podemos receber ou viver o impossível. E para que a nossa fé ela esteja ali sendo exercitada, é necessário nós termos contato com a palavra. Esse é o objetivo dessas 12 sementes. Liberar aquilo que está contido na palavra e que nós podemos viver nestes dias tudo aquilo que Deus prometeu, tudo aquilo que Deus deixou, tudo aquilo que Jesus conquistou por nós. Nós temos aí essas liberações e nós queremos elas para as nossas vidas neste ano de 2021. O melhor de Deus está por vir, porque aquele que está com o Senhor, o mal não vai prevalecer. Aquele que está com o Senhor, todo dia é o dia de uma expectativa, de um rompimento, de uma transformação. E nesse dia 1, a semente é a semente da transformação. Eu quero ler com vocês o versículo que está em 2 Reis, no capítulo 4, no versículo 36. A palavra de Deus diz assim: Eliseu chamou Gease e lhe disse: chame a sunamita. Quando ela entrou, Eliseu disse: aqui está o seu filho. Ela caiu aos pés do profeta e se curvou diante dele. Então pegou o seu filho e saiu. Antes de nós estarmos passeando aqui pelo texto e ver o que Deus tem para nós neste dia, eu quero fazer uma oração. Pai, nós estamos aqui neste propósito de 12 dias. Peço, Senhor, pelos teus filhos, por esses lares, essas famílias. Ó Deus, cada situação, cada dia, Senhor, uma semente, cada dia, Senhor, uma palavra. Nós, Senhor, a recebemos. Nós queremos, Senhor, esta palavra. Nós queremos, Senhor, esta liberação dos céus. Peço, Senhor Jesus, que esteja, Senhor, já dando ordem aos anjos ao nosso respeito. Nos ajude, Senhor, na nossa falta de fé, nas nossas limitações, mas, Senhor, nós cremos. Cremos que o Senhor irá fazer. Cremos, Senhor, que há algo especial dos céus para cada um de nós. Assim nós agradecemos a Ti. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui a história ela fala sobre a sunamita. A sunamita ela teve a sua vida mudada. Ela tinha uma rotina, ela tinha uma vida. Mas nós vemos aqui que quando o homem de Deus, que nós podemos colocar aqui, que representa Jesus, porque a Bíblia nos relata que tudo que era figura do Antigo Testamento, ela aponta para algo eterno. Então aqui eu quero trazer aqui a figura do profeta, mostrando que quando Jesus ele entra em nossas vidas, quando nós temos um contato com Jesus, então nós temos a certeza de que algo vai acontecer. E aqui essa mulher, ela fez algo tremendo. Ela construiu um espaço ou um lugar para o profeta, um lugar para Jesus. Eu quero fazer essa pergunta para você hoje. Você tem um lugar para estar com Jesus? Você tem um lugar para você estar na presença de Deus? Se você de repente não tem condições de ter um local na sua casa para isso, mas você pode ter um local num determinado horário. Enquanto os familiares estão dormindo, você pode se utilizar de um local. Mas se esforce, tenha esse lugar, porque as coisas vão ser geradas ou as coisas vão acontecer no local da presença. Jesus ele disse: fecha a porta do seu quarto. Jesus ele fala: entra, fecha a porta e há um pai, o teu pai está te esperando. E aqui no versículo 9 deste texto, nós vemos aqui que a mulher ela disse ao seu marido: sem dúvida esse homem
que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um quartinho para ele no terraço, mobiliário com uma cama, com uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Assim, quando ele passar por aqui, terá um lugar para ficar. Então, nós vemos que por causa disso, por causa dessa ligação com a presença de Deus, essa mulher ela teve 7 anos de colheita. É isso que nós vamos observar nesta história. E depois eu convido você a meditar durante este dia nesta história da mulher da sunamita. Então nós vamos compreender o que Deus tem para nós. Essa atitude, nós vemos aqui que a sunamita ela teve uma atitude de honra. E todas as vezes que nós honramos alguém, nós estamos abrindo portas para as nossas vidas. Às vezes é muito fácil nós criticarmos pessoas. É muito fácil você olhar e ver o erro de alguém, porque todos nós somos pecadores e todos nós erramos. Mas quando você enaltece as qualidades, quando você enxerga algo bom em alguém, você está então honrando aquela pessoa. E quando você faz isso, você está abrindo uma grande porta para que algo aconteça. Isso é tremendo quando essa cultura da honra está ligada às coisas eternas, às coisas de Deus. Então você está abrindo um grande caminho para que algo extraordinário venha a acontecer na sua vida. Nós vemos aqui no versículo 13 que aquela mulher ela não tinha falta de nada, aparentemente tudo estava bem. Aqui no final do versículo 13, quando ela foi indagada sobre o que o profeta poderia fazer, porque Eliseu estava ali comovido com toda aquela ajuda, porque todas as vezes que ele passava pela casa daquela mulher, no seu trajeto de ir e vir, ela hospedava, ele recebia alimentação, ele procura saber o que essa mulher ela necessita de algo. E aqui ele diz assim: somos gratos pela sua bondade, o seu cuidado conosco. O que podemos fazer por você? Podemos falar em seu favor ao rei ou comandante do exército? E ela responde da seguinte forma, aqui no final do versículo 3, não, respondeu ela, a minha família cuida bem de mim. Então, aparentemente, ela não tinha falta de nada. Mas quando Eliseu pede para o seu servo observar um pouco, e ele enxerga, olha, ela não tem um filho. Então, faltava algo. Às vezes nós estamos até indo bem, mas sempre há falta de algo. E às vezes aquilo que está faltando é um sonho que não foi realizado, às vezes uma impossibilidade, algo que você até já acostumou com a situação. Mas eu quero dizer para você neste dia, meu amado irmão, que diante do Senhor nós podemos colocar todas as coisas. Sabe, o que Deus está nos trazendo hoje, nesta palavra de transformação, é sobre as impossibilidades, sobre aquilo que de repente já está esquecido, ou mesmo pelo tempo que já se passou, você já deixou de mão. Mas Deus está te dizendo que você pode sonhar. Deus está te dizendo que você pode confiar nele, que grandes coisas ele poderá fazer na sua vida. Não há impossíveis para o Senhor. Então, quando Eliseu ele foi perguntar ao seu servo, e aqui está no versículo 14, o que podemos fazer por ela? Geazi ele respondeu, ela não tem filhos e o marido é idoso. Então, ali nós encontramos aqui uma impossibilidade. O marido dela já era avançado em idade e aparentemente ter um filho era um grande obstáculo, mas não há impossíveis para o Senhor. E naquele lugar, no lugar da presença, no lugar onde o profeta estava hospedado, é que a palavra é liberada. Quando olhamos para o que Jesus ele nos deixou, entra no teu quarto e o teu pai que está lá no secreto vai te recompensar. Ele está nos dizendo que no lugar da presença a palavra vai ser liberada. É no lugar da presença que Deus ele vai trazer algo que vai transformar a sua vida.
no lugar da presença, podemos dizer que é o útero de milagres. O lugar da presença é onde você abre o seu coração e Deus então ele vai agir em teu favor. Então Eliseu daquele lugar, ele libera uma palavra. Ele manda chamar a sunamita e diz assim, ó, ano que vem, por esta época, você estará com um filho nos teus braços. A mulher então ela indaga, não, meu senhor, exclamou ela, por favor, homem de Deus, não me dê falsas esperanças. Sabe, meu irmão, eu quero te dizer algo, Deus ele não vai te dar falsas esperanças. Quando realmente Deus está liberando sobre a sua casa, sobre a família, sobre os seus, tenha a certeza, ele vai fazer. Mesmo que diante dos teus olhos você tenha enxergado nesse ano que terminou que a coisa pode ter até piorado, mas não importa o quanto possa piorar, a palavra transformação significa mudança. Não importa o quanto pode ter piorado, nós estamos diante daquele que tudo pode e tudo pode ser feito. E aquela mulher então diz, olha, não me dê falsas esperanças. Mas no versículo 17 diz assim, mas de fato a mulher ficou grávida. No ano seguinte, naquela mesma época, teve um filho, como Eliseu tinha dito. Então ela pôde experimentar 7 anos de colheita. Ela teve então um filho e aproximadamente 7 anos, quando o filho começava a sair já junto com o pai para as atividades, era o momento ali em que aproximadamente de 7 a 8 anos que o filho homem ele deixava então a sua presença ali com a mãe e começava então a sair para ir aprendendo com o pai os ofícios, as coisas e crescendo, né? E ela pôde experimentar ali nesses 7 anos toda essa colheita de tudo aquilo que tinha acontecido ali no passado. Mas sempre pode ocorrer uma adversidade. Mas nós não precisamos temer a adversidade, meu irmão. Deus está no controle de todas as coisas. Aqui no versículo 18 diz, certo dia quando o menino estava crescido, saiu para acompanhar o pai. Estava no campo com os ceifeiros, de repente o menino gritou, ai, que dor de cabeça. Seu pai disse a um dos servos, leve-o para casa, para a mãe dele. O servo levou o menino para casa, a mãe o segurou no colo, mas por volta do meio-dia ele morreu. Sabe, aqui a morte desse menino simboliza também para nós a morte de algumas coisas em nossas vidas. Pode ser que neste ano de 2020 algo morreu em seus braços. Mas eu quero te dizer, meu irmão, faça como esta mulher. Ela colocou a impossibilidade agora diante da presença. Lá no versículo 21 diz que ela carregou para cima e o deitou na cama do homem de Deus, fechou a porta e o deixou ali. Então enviou um recado para o marido, mande os servos e uma jumenta para que eu vá depressa falar com o homem de Deus e volte em seguida. No momento da adversidade, no momento da impossibilidade, no momento que algo bateu ou chegou à sua porta, ela foi ao homem de Deus. O que significa isso para nós? É ir até Jesus, é ir até a presença, é ir até aquele que pode fazer. Sabe, muitas vezes as pessoas se desesperam e às vezes nós precisamos compreender que as situações muitas vezes difíceis, mas eu quero te mostrar que quando algo acontecer ou se você está passando por algum problema desse sentido, se apresente diante do Senhor. Tenha o hábito de estar com Ele. Isso vai fazer uma diferença muito grande, meu irmão. Aqueles que buscam ao Senhor, Ele tem paz. Os que buscam ao Senhor têm uma estabilidade para que no momento de luta possam estar com a mente sã para poder ouvir a Deus e tomar as decisões corretas. Nós vemos aqui que a mulher ela coloca a impossibilidade na presença de Deus. Mas no versículo 23, o marido dela ainda diz assim, por que hoje? Não é festa da lua, não é sábado.
Ela, porém, respondeu: não se preocupe. Sabe, muitas vezes nós vamos nos deparar com situações desse tipo. Hoje não é dia de orar pelos enfermos. Hoje não é culto da ceia. Hoje não é culto de oração. Hoje não é dia de campanha. Mas nós precisamos entender que todo dia é dia de eu buscar. E se é todo dia o dia de eu buscar, todos os dias é o dia que pode acontecer um milagre na minha vida. Não existe o dia certo, não existe a hora certa. Eu preciso buscar ao Senhor constantemente e apresentar tudo diante do Senhor. Sonhos, as coisas pequenas e as coisas grandes. As coisas que não são impossíveis, mas também as coisas impossíveis. E foi isso que ela fez. Ela estava com uma alma angustiada. No versículo 27, nós vemos aqui que o profeta, ele vê aquela mulher e se chega e se lança aos pés dele. E muitas vezes nós temos que fazer isso, nos lançar aos pés do Senhor, chorar, esvaziar o nosso interior diante dele, para que nós venhamos receber este amparo, venhamos receber essa ajuda, esta força que vem dos céus, para que poder continuar. Ao momento de receber essa força, ao momento de receber essa liberação, para que nós possamos chegar até o milagre. Se aquela mulher desistisse naquele momento, tudo estaria perdido. E pode ser que a sua vida esteja dessa forma. Você ainda está nesse tempo de se esvaziar diante do Senhor. Você ainda está nesse tempo de liberar a sua alma angustiada. E muitos estão desistindo nesta parte, porque muitas vezes querem com rapidez a solução. Mas nós precisamos entender que há um processo. Aquela mulher então estava profundamente angustiada e ela estava ali diante dos pés do profeta, que simboliza para nós estarmos diante dos pés de Jesus. Isso é algo tremendo. O profeta que representa Cristo, lance-se aos pés dele. Diante do Senhor, há virtude a ser liberada, há consolo, há respostas. E essas respostas, esse consolo, essa virtude a ser liberada é uma etapa para que o milagre possa chegar. E nós não podemos pular etapas, nós temos que participar de todas elas. Então deixe-se ser curado pelo Senhor, deixe-se ser tocado por Jesus, deixe que Ele te console para que você possa estar fortalecido para seguir adiante. No versículo 30, ela revela algo tremendo. Aqui ela diz assim: tão certo como vive o Senhor e tão certo como a sua própria vida, não voltarei para casa se o Senhor não for comigo. É assim que nós temos que agir, meu irmão. Se o Senhor não estiver conosco, eu não irei. Se o Senhor não estiver comigo, eu não vou. Nós lembramos de Moisés dizendo isso. Algo tinha acontecido ali no deserto. Deus, ele diz: olha, eu não vou com vocês, eu vou enviar um anjo. Moisés então diz: olha, se o Senhor não for conosco, então eu também não vou. Então nós temos que estar ligados. Assim como Jesus diz que Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos, assim também nós temos que estar ligados. Nós precisamos do Senhor. E interessante que Ele diz: eu estou convosco todos os dias. Através do Espírito Santo, o Consolador, aquele que está conosco e vai estar até o grande dia do Senhor. Ele está aqui para nos ajudar, para nos consolar, para nos tocar por dentro. É isso que nós estamos precisando. Esta força nós precisamos nesse momento para continuar. E diante disso, ela largou ali, ela disse: eu não largo o profeta. O profeta então ele chega até o lugar, o menino estava ali no lugar da presença, no lugar onde tinha sido construído para que ele pudesse descansar, no lugar da presença, no lugar onde vai brotar o seu milagre. Mesmo diante da impossibilidade, olha, aquela mulher, ela deixou o filho morto dentro daquele quarto. Ela não parou para conversar com ninguém, ela não desviou nem para a direita nem para a esquerda. Ela tinha um objetivo: eu vou chegar até o profeta. Assim também, meu irmão, lance a impossibilidade aos pés do Senhor.
lance diante do Senhor e continue ali perseverando, lutando, orando em todo o tempo. E com certeza, sabe o que vai acontecer? Não diante dessa decisão de não abandonar Jesus, algo extraordinário vai acontecer na sua vida. Nós vemos aqui que no versículo 36, ao qual nós lemos, Eliseu chamou a Geazi e lhe disse: chame a sunamita. Quando ela entrou, Eliseu disse: aqui está o seu filho. É no lugar da presença. É nesse lugar que você reservou. Nesse lugar que você vai reservar esse ano, se você ainda não tem. É nesse lugar que Deus vai entregar nas suas mãos o milagre. Pode ser que o milagre seja a restauração da sua casa. O milagre seja pela vida do seu filho, da sua filha. Pode ser que a morte aqui simboliza uma morte espiritual, uma impossibilidade diante de tudo aquilo que está diante dos teus olhos. Mas eu quero te dizer que para Deus não existe o impossível. E neste lugar da presença, no altar de adoração, é que Deus vai colocar na sua mão algo que vai trazer transformação, um milagre. Aquela mulher teve a sua vida transformada. Ela não foi mais a mesma depois que ela construiu aquele lugar para que o profeta pudesse ficar. Assim também, meu irmão, a sua vida não será mais a mesma depois que você erguer esse lugar de adoração, lugar de oração, e ali as coisas vão acontecer. Se você tem esse lugar e abandonou, volte. Se você tem esse lugar e está ali, continue. Se você não tem esse lugar, se programe, crie um lugar, reserve um lugar para estar com o Senhor a cada dia. E nesse lugar, Deus vai entregar aqui, nas tuas mãos, o milagre. Amém, meu irmão? Eu queria deixar essa palavra. Nesse dia 1, transformação. É isso que nós temos para o Senhor. Medite nesta palavra. Se você quiser estar meditando nesse texto, segundo a Reis, no capítulo 4, do versículo 8 até o 36, conta a história da mulher sunamita e de grande transformação que a vida dela teve quando a presença de Deus entrou. Assim também que a presença de Deus entre na sua vida. Vamos encerrar esta palavra orando ao Senhor, recebendo essa semente hoje e pedimos que Ele venha brotar, germinar em nossas vidas, na sua vida. Senhor, nós recebemos esta palavra e agradecemos, Senhor. Sabemos que o Senhor é um Deus vivo. Assim como aquela mulher disse: não me frustre com essas palavras. Aquela mulher, ela expressou ali algo ali de temeroso, mas nós podemos confiar em Ti. Nós podemos confiar em tudo aquilo que o Senhor fez. Nós podemos confiar na Tua palavra. Oh Jesus, Tu és tremendo. O Senhor não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. O Senhor é o Deus poderoso, poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que estamos pedindo ou pensando, além daquilo, Senhor, que estamos vivendo. É esse Deus que nós cremos. Eu quero que, Senhor, colocar as impossibilidades, a impossibilidade, Senhor, do lar, a impossibilidade, Senhor, ligada às pessoas, os familiares, as impossibilidades, Senhor, com relação a doenças, às enfermidades. Eu quero, Senhor, apresentar todas elas diante de Ti. Eu declaro, Senhor, a cura, a restauração. Eu declaro, Senhor, a transformação na vida, Senhor, dos Teus filhos neste dia. Nós recebemos essa semente, a colocamos em nossas vidas com a certeza que o Senhor irá fazer germinar, brotar, crescer, florescer. Assim nós agradecemos. Obrigado por tudo, meu amado irmão. Deus tem o melhor para você. Creia nesta palavra, creia, e você vai ver diante dos teus olhos a transformação acontecendo. Para aí você vai dizer: realmente, meu Deus é um Deus de milagre. Realmente, o meu Deus é bom em todo o tempo. Um grande abraço para você, meu irmão, e amanhã nos vemos novamente no dia 2. Um grande abraço. Paz seja convosco.